Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Vamos dar início à nossa live do Paisagismo em Cena desse mês, mês de setembro. Vou aguardar o pessoal entrar um pouquinho para poder chamar a professora Veridiana. É uma live muito especial porque a gente vai tratar de um tema muito assim em voga agora, muito importante, e eu vou receber uma professora incrível que eu tenho uma admiração enorme, e eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Essa live vai ficar salva tanto aqui na página quanto depois no nosso site. Deixa eu convidar a professora Veridiana a conversar. E vamos lá. Boa noite, Veridiana. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, para quem não conhece, professora Veridiana foi minha professora também. E é uma pessoa assim que entende demais de Cerrado. É uma profissional que eu admiro demais, uma grande pesquisadora. E para mim é uma honra poder receber ela aqui hoje para a gente poder conversar sobre Cerrado e principalmente esse Cerrado na sua teoria, né, na sua essência, que é a nossa proposta hoje com o tema O que é Cerrado. Eu vou começar apresentando o currículo da professora Verdiana, que é, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Pode deixar. É bióloga formada pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em ciências também pela Universidade de São Paulo, doutorado em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, foi professora aqui na Unesp de Bauru, no curso de Ciências Biológicas, e atualmente é docente no programa de pós-graduação em Biociências Interunidades, campus Assis e campus Bauru. Tem muita experiência na área de botânica e ecologia vegetal, com ênfase em taxonomia de angiospermas e ecologia de comunidades de plantas nativas do Cerrado, atuando principalmente com os temas biodiversidade do Cerrado, taxonomia de espécies vegetais nativas do Cerrado, restauração ecológica, germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas, florística de fanerógamas, taxonomia e diversidade de trepadeiras do Cerrado, que é outro tema que eu vou te convidar mais para frente para a gente vir conversar aqui sobre trepadeiras. Tema aceito. E, oba, ó, já tá registrado. E interação trepadeira forófito, caracterização térmica do suber de espécies lenhosas do Cerrado. Ou seja, gente, hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especialista no tema. Então, eu agradeço muito, Veridiana, seu tempo, a sua disponibilidade para a gente poder conversar hoje sobre o nosso querido Cerrado. Então vamos lá. Veridiana, eu já queria começar para a gente poder definir, né? Antes de tudo, eu sempre gosto do que a gente está falando, sobre o quê, né? O que é o Cerrado brasileiro? Ele acontece só aqui, ele tem em outros lugares, mas o que é esse Cerrado? Então, quando a gente fala sobre o cerrado, num primeiro momento a gente precisa definir em qual escala que nós estamos falando. Nós estamos falando do bioma cerrado, que é um bioma brasileiro, nós estamos falando de um domínio fitogeográfico, né, do cerrado, nós estamos falando do cerrado no seu sentido amplo, do cerrado sensuato, que tem várias, que é um mosaico de fisionomias, ou nós estamos falando, por exemplo, de apenas uma fisionomia do cerrado no sentido restrito, que é o cerrado stricto sensu. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa definir o que nós estamos falando, né? Daquela vegetação predominante no Planalto Central, para a gente conseguir entender. É por isso que é complexo, né? Porque a gente chama tudo isso que eu acabei de falar agora e mais um pouco de cerrado, né? Uhum. Normalmente o que a gente fala é que o cerrado é aquela vegetação predominante no Planalto Central.
né? Mas ela não ocorre apenas no Planalto Central, né? Uhum. Esse tipo de vegetação é caracterizada porque, na verdade, a gente tem um mosaico de fisionomias, né? O que que é fisionomia? Fisionomia é a aparência da vegetação. Eu posso falar que são as formações vegetais, que no cerrado pode ser desde uma fisionomia de campo, campestre, até uma fisionomia florestal, como é o caso do cerradão, passando pelas fisionomias savânicas. E o que a gente observa é isso, é esse gradiente, né, das fisionomias, né, indo desde o Uhum. campo até a floresta. E tudo isso é o que a gente chama de cerrado. É um complexo, né? É um complexo, exatamente. O cerrado a gente poderia definir como Coutinho definiu, o cerrado lato sensu, como um complexo, né, de fisionomias, de formações oriádicas que vão desde o campo limpo até o cerradão, campo limpo fisionomia campestre, cerradão fisionomia florestal, passando pelas fisionomias savânicas, né, do campo sujo, campo cerrado e o cerrado típico, né, o cerrado stricto sensu. Sim, sim. Então a gente consegue chamar ele de savana. Porque savana fica muito na cabeça das pessoas somente aquela vegetação africana, né? Das árvores esparsas, aquelas árvores tortuosas. E a gente esquece que o cerrado, a gente tem uma fisionomia, né, com essas características, né? É correto chamar ele de savana também. Então, a gente precisa definir um pouco aqui melhor o que, que a gente vai poder incluir no bioma mundial de savana. O cerrado, ele é um Uhum. bioma brasileiro, mas não existe na classificação mundial bioma cerrado. Eu tenho bioma de campo, de floresta e de savana. Inicialmente, a gente Uhum. colocava, encaixava o nosso cerrado dentro da classificação de biomas mundiais como sendo uma fisionomia de savana, né? Uhum. Só que como existe todas essas fitofisionomias, toda essa variação, né? Então, a proposta que foi feita pelo Marco Antônio Batalha é que, na verdade, o Cerrado ele não é um bioma único, né? Nós temos Uhum. fisionomias que são de campo, então, por exemplo, o campo limpo ele se encaixaria muito mais na classificação de bioma mundial do campo tropical do que de savana, né? O Uhum. que eu poderia chamar de savana? Aquelas fisionomias que eu tenho de formação savânica, o campo sujo, o campo cerrado, o cerrado stricto sensu, o cerrado típico, né? Isso na classificação do Uhum. Coutinho. Agora, o cerradão, que é uma fisionomia florestal do cerrado, não se encaixaria como uma savana, e sim num bioma mundial de floresta estacional. E é daí que vem a confusão. Ah, O bioma mundial é floresta estacional. E às vezes as pessoas confundem com uma outra fisionomia que a gente tem, que faz parte da Mata Atlântica, do domínio de Mata Atlântica, que é a floresta estacional semidecídua. E, na uhum. verdade, o cerradão, ele é uma fisionomia do bioma brasileiro, cerrado, só que quando a gente tenta colocar ele na classificação mundial, a gente pode falar que ele está dentro do bioma mundial de floresta estacional. Assim como a fisionomia de Mata Atlântica, de floresta estacional semidecídua, também vai se encaixar nessa classificação internacional no bioma mundial de floresta estacional, mas não é que o cerradão é uma floresta estacional. Isso é um grande Uhum. equívoco as pessoas pensarem isso. Tá? São Entendi. fisionomias de domínios diferentes. Uhum. Essa nomenclatura toda ainda está muito em discussão, né, Veridiana? Porque quando eu fiz faculdade, a gente ainda conversava sobre isso, né, para ter toda essa diferenciação, e ainda tem essa dificuldade de encaixar algumas classificações dos nossos biomas, né, na classificação internacional. Isso é muito por conta da biodiversidade que a gente tem, ou não, simplesmente é uma coisa vertical que alguém lá fora determinou que são esses tipos de vegetação no mundo, e aí os países têm que
ver aonde que os seus biomas vão se encaixando, essa discussão toda, porque acaba gerando depois, numa ciência mais aplicada, até mesmo, não vou nem falar do paisagismo, né? Até mesmo a gente, pessoal que faz levantamento florístico, levantamento de licenciamento ambiental, tem uma dificuldade de classificar a vegetação na categoria certa, né? Porque são várias as classificações, seja ela internacional, seja até aqui dentro do Brasil. O próprio Manual Técnico da Vegetação Brasileira deixa a gente um pouco confuso, porque às vezes nele está de um jeito, a CETESB exige de outro. É confuso essa quantidade de nomenclaturas, né? É bastante confuso. Na verdade, você tem que seguir um autor, né? Por Uhum, exemplo, em Brasília, Ribeiro e Walter, em 1998 e depois em 2008, eles propuseram outras fisionomias, outros nomes para o Cerrado Sensulato. Então, o que a gente chama de Campo Limpo em São Paulo, lá também é Campo Limpo. Só que o campo sujo, que na nossa classificação de Coutinho está como savana, também está como fisionomia campestre, junto com campo rupestre, nessa classificação de Ribeiro e Walter. E daí uhum, o que nós chamamos de savana, que é o campo cerrado, o campo sujo, que foi para a fisionomia campestre. O que nós chamamos de campo cerrado, na verdade, ele tem, seria o cerrado ralo nessa uhum, classificação de Ribeiro e Walter. E o cerrado estricto sensu é o cerrado típico. E ele ainda acrescentou o cerrado rupestre e o cerrado denso, que estaria entre o cerrado estricto sensu e o cerradão. Então, essas seriam uhum. as formações savânicas dessa classificação. E o cerradão como sendo fisionomia florestal. Então, sempre você tem que ver qual que é a sua escala de observação, qual que é o autor que você vai seguir, escolher um e citar a referência, porque são coisas teóricas, né? Mas que na prática realmente tem essa dificuldade das pessoas conseguirem identificar as fisionomias, né? Sim, sim. É que a gente vai para o campo esperando que tenha assim aquela linha demarcando que limite, né? Aqui é campo sujo, ali é campo limpo. E na verdade, quando a gente vai para campo, gente, é completamente diferente, né? E isso para o paisagismo, isso vai justificar muito a biodiversidade que a gente tem disponível, primeiro, para conhecer, e segundo, para estudar o comportamento dessa vegetação, seja ela no ambiente natural, seja ela na nossa área, porque nós trabalhamos com a vegetação no ambiente construído. E elas têm comportamentos diferentes. Mas antes da gente comentar isso no ambiente construído, eu queria te perguntar, Veridiana, porque as pessoas podem ter uma dúvida no seguinte: por que tantas fisionomias? O cerrado ele tem uma ampla distribuição para ter essas fisionomias ou não? O que determina tanta diferença entre um tipo de outro? Então, o cerrado ele tem uma ampla distribuição, né? A área core, a área principal do cerrado, que a gente fala, é o Planalto Central, né? Pega o estado de Goiás, Tocantins, né? Daí nós temos Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é a área principal. Né? Mas Uhum, nós temos também como áreas de extensão e às vezes até áreas de juntas em vários estados do Brasil, como no Amazonas, no Amapá, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, no estado de São Paulo, no Paraná e assim por diante, né? uhum. Então, assim, é o mesmo cerrado? Não é. O cerrado ele tem todas essas particularidades, depende muito do clima da região, depende, por exemplo, do sol, das características do solo, né? Uhum. E também hoje, do jeito que está do histórico de perturbação, né? Então, em cada região, a gente vai ter vários tipos de fisionomias, né? Então, por exemplo, lá no Planalto Central é muito diferente a composição florística do cerrado que a gente tem no estado de São Paulo, embora algumas espécies de ampla distribuição ocorram em mais de um estado, né? Mas Uhum. muitas espécies do cerrado elas são restritas a determinados locais, Parece que né? E deu. daí essa questão da gente ter a grande biodiversidade desse bioma.
Entendi. Então, gente, percebe que às vezes a gente fala, né, da questão das espécies nativas, que a espécie nativa é brasileira, mas a espécie nativa brasileira de qual bioma? E quando a gente trata do cerrado, é a espécie nativa de qual fitofisionomia do cerrado? Porque se a gente pegar hoje o livro do Harry Lorenzi, por exemplo, de árvores brasileiras, e procurar única e exclusivamente ipê amarelo, a gente vai ter uma distribuição de espécies de ipê amarelo totalmente diferente entre elas. Tem ipê amarelo que vai aparecer, como a professora falou, distribuído em vários locais, em várias formações de cerrado, e tem ipê amarelo que não, que vai aparecer, né, Veridiana, aqui em São Paulo, Minas Gerais, mas quando você vai para o Planalto Central já não tem aquela espécie, é uma outra totalmente diferente. E isso impacta. Pode falar. Não, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas querem introduzir espécies nativas no paisagismo, né? Mas ela precisa Uhum. ver se aquela espécie é nativa no estado, naquela região. Porque senão ela está trazendo uma espécie que não é nativa da nossa região para a nossa região. Então você tem que Ah, deu uma travadinha. Você pode repetir, por favor, essa última parte? as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque às vezes você está trazendo uma espécie, né, para um jardim, Uhum. achando que ela é nativa, só que ela não é da nossa região. Ela não é, Uhum. por exemplo, do Cerrado Paulista. Ela é de outros estados. Então você está trazendo uma espécie que, na verdade, não faz parte daquele bioma, né, do nosso Cerrado aqui paulista. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, sim. E Veridiana, eu vou puxar o que eu comentei agora mesmo, porque isso é uma dúvida, uma percepção minha também, principalmente aqui em Bauru. Que a gente, Bauru, para quem não sabe, tá, né, ali na divisa do Cerrado com Floresta Nacional Semidecidual. E aqui em Bauru eu percebo essa questão do comportamento da vegetação ser diferente no meio natural e no meio construído, principalmente nos resíduos de cerrado que tem no meio da cidade. A impressão que eu tenho é que quando é uma floresta estacional, ela tem mais resistência e mais resiliência também no meio urbano. Então, as árvores se mantêm mais, árvores, arbustos se mantêm mais, e o cerrado tem menos. Me parece, principalmente aqui na frente onde eu moro, tem um bosque, um quarteirão todo de árvores bem características de cerrado, e assim, a impressão que dá é que elas vão morrendo, vai aos poucos, elas vão diminuindo, vai diminuindo esses restinhos de cerrado no meio da cidade. Parece que a perturbação da cidade vai matando ele aos poucos. Isso é uma impressão verdadeira? Isso realmente acontece? Ou não? É só mesmo, talvez, porque aqui, por exemplo, aqui em frente deve ter algum problema no solo, alguma questão de cupim, um outro fator que não esse. Eu acho que depende muito da região, né? Porque nós temos aqui em Bauru, próximo da área urbana, uma grande unidade de conservação em que a gente tem essa pressão, né? Da expansão urbana, mas isso não acontece. Agora, o que acontece, por exemplo, que às vezes na cidade as áreas, os fragmentos remanescentes podem ser muito pequenos, né? E Uhum. a ação antrópica, o impacto que existe nessas áreas pequenas é muito grande. Então, às vezes, isso que pode estar acarretando essa impressão que você tem dos fragmentos, né? Uhum. Mas Bauru hoje a gente tem assim uma grande área preservada de cerrado na região sul, né? Que faz parte, né? Nós temos glebas de proteção integral que estão dentro da unidade de conservação integral que a gente fala que é o Refúgio de Vida Silvestre Aimorés. E nós temos Uhum. também algumas que são áreas de proteção que não é integral, né, que é mais de uso sustentável, que a gente diria que está dentro da área de relevante interesse ecológico, Leopoldo Magno Coutinho. E todas essas áreas fazem parte do mosaico de unidades de conservação do Cerrado Paulista. Uhum. E, assim, Bauru tem um grande destaque nesses fragmentos, né? Sim. Mas a gente está muito próximo da área urbana e a gente sofre realmente com isso, né? Bauru é uma área de transição, ali onde está a área do Jardim Botânico Municipal de Bauru, que é a Gleba 1 do Refúgio de Vida Silvestre Aimorés, é onde a gente vê nitidamente, né, naquela trilha principal,
você está dentro de uma floresta estacional semidecida, daí você tem a transição e o cerradão. Então, a gente está realmente numa área ali de ecótono, né? Uhum. Muito interessante. Tem, inclusive, um aumento ali da diversidade de espécies. Sim, sim. É, e. Ai, desculpa. Imagina. É, falando dessa questão, né? Por exemplo, aqui em Bauru, que a gente tem essa área de preservação e que ainda Bauru tem essa pressão, né? No caso, aqui na nossa cidade, a gente não tem tanta pressão agrícola, mas a gente tem muita pressão do setor imobiliário, do crescimento, expansão urbana. E a gente tá vendo, né, na televisão, sentindo, eu falo que a gente está sentindo na pele e no nariz o que os ecossistemas estão passando, né? A gente está, nas últimas semanas, o país pegando fogo, todos os ecossistemas pegando fogo. É, quais são esses principais eixos que atormentam tanto, que são tão degradantes assim na questão do cerrado? A gente sabe que em toda essa distribuição, provavelmente a gente tem eixos, né, pressões de degradação diferentes também nesse ecossistema. Quais são assim, os principais que a gente consegue elencar aqui para a gente perceber uma mudança, né, futura? A gente tem que pensar o seguinte, que o histórico de perturbação do cerrado, de degradação do cerrado, ele está intimamente ligado com a ocupação humana, né, com as atividades humanas. Então, Uhum, antigamente era a construção de ferrovia, extração de lenha, por exemplo, para uso como combustível, carvoaria, depois uhum, as monoculturas, né, de café, algodão, cana no estado de São Paulo. No Planalto Central a gente tem soja. Então, tudo que tem a ver com a ocupação humana, né, causa, de certo modo, um impacto muito grande no Cerrado. E esse histórico de perturbação, ele depende muito da região, que é o que você falou, né? Então, por exemplo, uhum, Mato Grosso, né, Mato Goiás, era principalmente pecuária. Então, era a questão das pastagens naturais, depois das pastagens, né, com braquiária, capim-gordura, né, que geraram uhum, outros problemas. A silvicultura de pinos, de eucalipto, né? Então, nós temos todo um histórico de degradação. Então, depende muito da atividade humana de cada uma daquela região, né? O que é comum em todas elas é a expansão urbana ou a expansão rural, né? Que você uhum, acaba tendo supressão, degradação da vegetação, ou para expansão agrícola, pecuária, silvicultura, no caso da rural, ou em função da especulação imobiliária, da ocupação do uso do solo na área urbana. uhum, E hoje, o que você perguntou, né, as principais ameaças que a gente tem a questão da invasão biológica, né, que é principalmente braquiária e capim-gordura. São espécies que não são espécies nativas, que foram introduzidas, que competem com as espécies nativas, que alteram a composição florística, né, do cerrado e também a estrutura. uhum, Além disso, nós temos o que eu já falei, a questão da expansão urbana e rural, em termos de supressão e de degradação, e é inevitável a ocupação do solo, né? A gente não tem uhum, como evitar isso, né? E nós temos outras pressões, por exemplo, também, que é a questão do fogo que você levantou, né? O fogo natural, ele acontece em algumas áreas de cerrado, principalmente nessa época mais seca, né? Então, você tem, por exemplo, ali, que começa com um raio, só que ele não acaba se tornando esse incêndio de grandes proporções como a gente tem visto hoje, né? Então, a maioria uhum, dos incêndios que a gente vê hoje são incêndios criminosos, uhum, infelizmente, né? uhum, E que uhum, um grande desafio você conservar o cerrado hoje. Porque tem aquele pessoal que eles colocam fogo para queimar o lixo. Infelizmente, é uma cultura que a gente tem, é uma mudança de hábito que tem que mudar. Né? A uhum, pessoa acha que é tranquilo colocar fogo no lixo, sempre fez isso, mas de repente
fogo no lixo vira um incêndio de grandes proporções, né? Um Sim. outro problema é que, às vezes, a pessoa quer limpar o terreno. Então, ela bota fogo para limpar o terreno. E tem também aquelas pessoas que elas querem suprimir aquela área de vegetação, elas querem dizer que é uma área degradada, então elas colocam mesmo fogo no cerrado para virar pasto, para depois suprimir. E é catastrófico, né? A estação seca, você já tem um acúmulo de biomassa, né? Principalmente hoje, que a gente tem muita braquiária, a vegetação está seca, aquela braquiária seca, então um acúmulo de biomassa, baixa umidade, alta temperatura, né? A pessoa coloca fogo, o vento que a gente tem forte nessa época, Uhum. e daí a gente acaba tendo esses incêndios catastróficos, né? É, Que é o que aconteceu esse ano, que a gente nunca imaginou que pudesse tomar essa essa proporção. proporção está sendo tomada. E é uma ameaça, né? Uma das ameaças que a gente tem à conservação do cerrado. Sim. E quando a gente fala de cerrado, pessoal, aqui no paisagismo a gente foca muito na vegetação, mas a gente não pode esquecer da biodiversidade como um todo. Biodiversidade, eu sempre bato na tecla aqui na escola. Biodiversidade não é o nosso cachorrinho, o nosso gatinho. Tem muita coisa. E o cerrado é extremamente biodiverso. A fauna do cerrado é biodiversa. A vegetação do cerrado, muito dela a gente ainda não conhece, não sabe nem o que é, quiçá o que a gente pode tirar dela. E isso também, a gente não pode esquecer que essas áreas também são locais de moradia de muitas comunidades. Então, esses incêndios afetam, não é uma questão apenas de planta queimando, né? Porque a gente tem o problema da cegueira botânica, que talvez isso não toca tanto as pessoas de ver uma vegetação, uma mata queimando. Eu fico assim, que eu quase fico de luto quando eu vejo uma mata queimar. Mas quando a gente traz para a questão da fauna ou para a questão, né, das pessoas que a gente viu em vídeos com fogo chegando próximo de suas casas, isso se torna muito mais sério. E a Veridiana comentou dessa mudança, né, da braquiária e o capim gordura, da mudança da florística e da estrutura. Veridiana, talvez o pessoal não entende esses dois termos. O que seria florística e o que seria estrutura do cerrado que a braquiária, por exemplo, pode mudar? A mudança na composição florística é a mudança das espécies, né? Porque a braquiária é uma espécie que ela compete com muitas outras espécies, ela vence essa competição, ela acaba eliminando, às vezes, algumas espécies da comunidade, principalmente espécies herbáceas, né? Uhum. E ela ocupando ali o solo, ela não permite que as sementes que estão no banco de sementes do solo ou mesmo a chegada de novos propágulos, que essas sementes germinam. Então, aos poucos, você vai mudando a composição da flora dessas espécies. E também a fisionomia, a estrutura, né, da vegetação. É. E, gente, o próprio cerrado, nas suas fisionomias mais campestres, tem capins, assim, belíssimos. A gente não precisa. É que a braquiária foi trazida mais por um ponto, né, de alimentação para o gado. Mas quando a gente puxa aqui para a nossa área, para o paisagismo, não tem necessidade da gente utilizar esses capins extremamente invasores. O próprio capim gordura já foi utilizado, por exemplo, em jardim. E não tem por que utilizar capim gordura. Hoje a gente tem aí um início, né, de jardins mais com uma estética naturalista, e o naturalismo ainda de espécies de fora, ainda com flores europeias, capins norte-americanos, ou africanos. E os nossos? As opções que nós temos, não apenas nos pampas, que é um outro bioma campestre, mas as próprias fitofisionomias campestres do Cerrado, nós temos opções maravilhosas. E que a professora Veridiana, juntamente com a professora Solange e a professora Marta aqui da arquitetura, tem um projeto muito legal, que é estudar algumas dessas espécies e testar elas nos jardins. Veridiana, conta pra gente um pouquinho como que está sendo essa experiência desse projeto e algumas espécies que vocês já identificaram que tem um comportamento legal, um crescimento legal e um potencial paisagístico que dá pra gente já trazer para o paisagismo e começar a usar.
Então, em 2022, eu fui convidada pela professora Marta e pela professora Solange da FAAC para fazer parte, né, desse projeto maravilhoso, né, que é a Campina Experimental do Cerrado. Né? A Campina, como o próprio nome diz, ela é experimental. Então, ela está sediada ali na FAAC, né, no que a gente chama do mundo perdido, ali na Perdi. Central de Laboratórios. E a gente realmente nós estamos testando as espécies, né? Principalmente por semeadura, e agora que nós estamos instalando a nossa estufa, a gente vai tentar produzir também em viveiro essas mudas, mas é um grande desafio, né? Por exemplo, o amargoso, a Lepidoploa áurea, ela se deu super bem na nossa campina, né? E foi bem bacana, assim, né? Nós Uhum, temos alguns capins, mas assim, a gente ainda não está em produção em alta escala, né? uhum, E daí, desse projeto da Campina Experimental do Cerrado, surgiu um outro projeto, que é a Campina do Cerrado vai à escola, em que nós estamos implementando um jardim numa EMEI, e nós temos, por exemplo, usado espécies de trepadeiras, como a flor de madeira, que foi a nossa campanha do Dia Nacional do Cerrado, distribuía as sementes. Essa ela está sendo super fácil de produzir a muda, né? uhum, E algumas espécies herbáceas, arbustivas, mas o grande desafio é isso, é a gente conseguir semear e produzir mudas, né? Para você ter nos jardins essas espécies do cerrado. Um grande uhum, parceiro nosso é o viveiro do Jardim Botânico Municipal de Bauru, né, que ele já uhum, produz mudas e que nesse processo que a gente ainda está ensaiando, eles nos ajudam bastante, principalmente com as mudas de algodão do cerrado, a uhum. Poculospermo rex, que é maravilhosa, né? Não sei se vocês conhecem, de flor amarela, que agora está em fase de frutificação. E outra coisa interessante é que, como é cerrado, a ideia é esse jardim ser sustentável. A gente não coloca adubo, a gente evitar a rega, né? E a gente vê que são as espécies elas estão adaptadas a essa época de estiagem. Sim. Ah, a professora Marta está aqui, mandou obrigada por estar nos ajudando tanto. Eu que agradeço, Marta. Foi um prazer participar desse projeto. E o legal da Campina é que vocês dão um olhar para as espécies de hábito herbáceo. Porque geralmente quando a gente fala em cerrado, tá todo mundo olhando para as árvores. E o paisagismo, na verdade, e isso é uma infelicidade, devo concordar, eu devo assim, assumir a culpa como paisagista, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com árvore em jardins, principalmente jardins residenciais. As pessoas não gostam. Eu já tô meio radicalizado já com isso. Eu já falei, gente, as pessoas realmente não gostam de árvores, porque são a quantidade de desculpas que elas lançam para não colocar árvores são assim imensas. Mas as árvores, querendo ou não, a gente já tem muitas espécies conhecidas, já tem protocolo de reprodução delas. Até a gente fez uma live aqui com um viverista aqui também de agudos, o Márcio, ele comentou de algumas espécies que ele já produz, mas as herbáceas ainda não. A gente tem pouco conhecimento dessas herbáceas, do comportamento delas, da forma de reprodução, e eu achei assim a ideia da Campina sensacional justamente por isso. Porque o paisagismo ele é construído com esses estratos. A gente trabalha com as forrageiras, as arbustivas, as herbáceas, e vai subindo o nível do jardim. E a gente tá assim, no escuro quando fala desses hábitos de vida, inclusive de trepadeiras, quando a gente toca nas espécies nativas do Cerrado. Então, parabéns pela iniciativa. O jardim, eu já fui lá ver, o jardim tava muito lindo o dia que eu fui, estava bem florido. Os capins estavam no processo de dormência, se não me engano, estavam um pouco podados, mas ainda é um caminho e precisa começar, né, Veridiana? Precisa de ter esse pontapé inicial. Eu gostaria de ressaltar também que a Campina Experimental do Cerrado é baseada no Jardim de Cerqueiro, do professor Júlio Pastore, da Universidade de Brasília, né? Uhum, Com quem a gente troca bastante informação sobre como semear essas espécies, né? As nossas primeiras sementes, elas vieram de
de um local que trabalha com coleta de sementes com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, nós compramos a Uhum. semente desse projeto e utilizamos, mas tomando cuidado, são espécies que ocorrem no estado de São Paulo, na nossa região, para a gente não introduzir espécies novas, né? E o Jardim Uhum. de Cerqueiro, ele é um sucesso em Brasília, ele começou na época da pandemia, um jardim sobre laje, que não tem irrigação, totalmente sustentável, né? Maravilhoso. Então, foi daí que surgiu a Uhum. nossa ideia, né? E se encaixa na ideia de jardim naturalista, né? Com as espécies nativas que a gente tem em Uhum. Berlim, a gente tem o Highline, né, em Nova York. Então, é daí que surgiu essa ideia. Recentemente, a gente esteve na Argentina, a gente conheceu pessoas que estão trabalhando com isso na Argentina, no Chile, que é a tendência agora, a introdução de espécies nativas em jardins. Mas para isso a gente tem que ter Uhum. muito conhecimento científico, né? Sim. E eu queria destacar aqui, gente, de novo, eu falei disso em umas postagens aqui na página ontem, alguns dias. A importância da interdisciplinaridade no paisagismo. Que não é uma multidisciplinaridade, mas é uma interdisciplinaridade. Percebe que a gente tem aqui a biologia e a arquitetura trabalhando juntas. Não está cada uma no seu quadradinho conversando só entre si. Não, elas estão juntas, as duas áreas, as pesquisadoras, os alunos que estão trabalhando, são alunos da arquitetura, são alunos da biologia, para poder gerar soluções para o que a gente tem de problemáticas aí na nossa área. Porque é o que eu sempre falo, o paisagismo, ele é uma das ferramentas de solução dos problemas ambientais que a gente tem na cidade. Se a gente entende o paisagismo real, na essência dele, não apenas como um elemento decorativo da arquitetura, ele é essa ferramenta. Só que para a gente fazer essa ferramenta funcionar, a gente tem que ter conhecimento. E esse conhecimento ele não vem fechado em caixinhas de áreas separadas, ele vem desse encontro de áreas e do resultado dessas pesquisas. Então, esse uso das plantas, como a professora falou, né, da campina, das plantas nativas, para esses jardins naturalistas, é esse olhar que a gente precisa ter. Imagina quantas outras campinas seriam interessantes, por exemplo, trabalhando com pampas, por exemplo, trabalhando, agora não mais uma campina, mas um jardim mais xerofítico com as plantas da caatinga. Tudo isso a gente precisa começar a desenvolver mais. Eu, na minha opinião, a gente está um pouco atrasado. A gente precisava disso tá acontecendo há mais tempo. Porque tá todo mundo desesperado, sabe, Veridiana? Eu participo de grupos de paisagistas e tá assim, não tem aonde pesquisar, não tem produtor, não tem. Eu quero usar, mas não tem. Então, tá todo mundo fazendo um esforço de conseguir fazer isso acontecer, né? E a Campina é um projeto, inclusive, vocês já lançaram uma publicação, não já, das espécies que utilizaram na Campina? Então, nós temos uma publicação contando o projeto inicial da Campina, que foi publicado recentemente, acho que não deu nem um mês ainda, né, pela editora ANAP, né? Uhum, E nós temos também, que foi muito interessante o que aconteceu na Campina, como a gente usou solo de cerrado, provavelmente tinha um banco de sementes, ou também vieram, né, pelo vento ou pela fauna, né, que dispersam sementes, de espécies ruderais, né? Espécies uhum, ruderais muita gente trata como se fossem pragas, mas algumas espécies ruderais, que são essas espécies que surgem espontaneamente, que elas não foram semeadas intencionalmente, elas apenas ou estavam ali no banco de sementes do solo, ou chegaram por um dispersor, acharam as condições adequadas, conseguiram germinar. E tem muita espécie ruderal que é nativa. Então, no ano uhum, passado, né, uma orientada, a Luísa, ela teve até que foi o trabalho de TCC dela, a flora ruderal da Campina Experimental. Então, nós lançamos o livro, o volume 1, e agora a gente está uhum. trabalhando no volume 2, que é só dessas espécies ruderais, né, que Ah, que ocorreram, legal. né, na
campina. As nativas, a gente tem deixado elas na campina, que é Uhum. interessante. Agora, aquilo que realmente não é espécie ruderal, espontânea, mas não é nativa, daí a gente faz o manejo dessa espécie, né? A gente acaba Uhum. tirando ela do jardim naturalista, do nosso jardim lá, da campina. Ótimo, ótimo. Veridiana, falando um pouco das espécies, o cerrado, no geral, né, as espécies têm uma morfologia um pouco diferente das florestas de mata, por exemplo, Mata Atlântica. A gente está, principalmente aqui em Bauru, é um estilo de jardim que está meio que se tornando o padrão, assim como na arquitetura as casas de linhas mais retas estão se tornando padrão. No paisagismo, não só em Bauru, mas no país como um todo, o uso de espécies muito de ambientes tropicais. Então, muito a minha florestinha, né? Muita helicônia, muitas plantas de ambientes muito úmidos. E isso tem a gente está sentindo assim um jardim pouco sustentável, porque exige demais. Exige muita água, exige muito adubo, exige muito manejo. É, você consegue pontuar assim, características principais dessas espécies do cerrado, principalmente na questão das herbáceas, que facilitam que esse jardim seja mais sustentável do que um jardim muito de floresta? Uma característica interessante é que, às vezes, por exemplo, uma espécie herbácea, nesse período de estiagem, ou mesmo, por exemplo, numa situação em que pegou fogo a área, ela perde toda a sua parte aérea, né? Então, muita gente acha que a muda morreu, que a planta morreu, né? Mas, na Uhum, verdade, ela tem um sistema subterrâneo, né? Que após esse período de estiagem ou esse período, por exemplo, o fator de perturbação, se ele for eliminado, ela tem essa questão da rebrota. E essa característica é tão interessante que é desde a plântula, né? A plântula é a mudinha, né? A primeira fase da mudinha ali, logo após a germinação, que você já tem a formação desse sistema subterrâneo. Então, às vezes chega nessa época da estiagem, você olha, você fala, nossa, a planta secou, ela morreu. E de repente vem as primeiras uhum, chuvas, né? Isso aconteceu com o algodão do cerrado na escola, no jardim da escola. Todo mundo achou que o algodão do cerrado tinha morrido. E de repente começou a brotar as folhas, já tem frutos, né? E nós já estamos entrando na fase da coleta de sementes para produção. Então, essa é uma uhum, característica interessante do cerrado, em que você tem esse desaparecimento dessa porção aérea, mas você tem ainda na porção subterrânea, né, essa capacidade de rebrota, assim que as condições estiverem melhores, né, de uhum, chuva, temperatura, enfim. uhum. Por exemplo, você me falando essa questão do algodão, é, passa também, olha só, gente, passa pela forma como os nossos clientes e nós entendemos também o jardim. Por quê? Esse comportamento do algodão, isso tá na genética dele, né, Veridiana? Ele está adaptado para isso, ele evoluiu para ter esse comportamento. As situações ambientais ficaram desfavoráveis, ele vai perder a parte aérea e depois ele vai rebrotar. E aí eu fico pensando nisso, trazendo para o jardim. Será que os clientes vão entender o jardim secar com algumas espécies que vão manter? Porque não basta a gente tirar ela do ambiente natural e colocar no jardim com água e adubo, às vezes essa espécie não vai nem se desenvolver. Porque, por exemplo, o cipó de São João, a gente trabalhou com ele na época do mestrado em jardineira. E tinha água certinho, adubo certinho. Quem falou que o cipó de São João desenvolveu? Não desenvolveu de jeito nenhum. Ele queria o solo ali ácido, entendeu? Pouca água. Não foi para frente. Então, essa pesquisa de compreensão do comportamento da vegetação, porque a vegetação, gente, ela está num ponto de evolução. Ela tem a adaptação para aquelas condições do meio natural. Quando a gente traz para o jardim, é um meio artificial que a gente está propondo tudo ali certinho, mas às vezes vai ter espécie que não vai querer tudo certinho, não. Ela vai pedir para ir embora. Ela vai falar tchau e fala, chega, não quero mais. E outras não, mesmo com tudo certo, vai sofrer, vai voltar. Outras não, vão se adaptar e vão continuar ali, estando sempre bonitas. O caso dos capins, a gente já está bem acostumado nos capins que a gente utiliza, por exemplo, o barba de bode ou os exóticos como o capim do Texas,
de chegar nessa época agora de setembro, agosto, setembro, fazer a poda radical dele para ele poder brotar na primavera bonito. Mas tem cliente que não gosta. Tem gente que não, tá seco, tá feio, meu jardim vai ficar pelado, não quero de jeito nenhum. Então, essa mudança de usar as espécies nativas passa por uma readaptação estética também da população em olhar e ver beleza nesses jardins. Porque nem sempre a gente vai ter essas espécies na muda. Muitas vezes a gente vai ter que ter um manejo desse jardim completamente diferente, porque, igual você comentou, vocês fizeram a campina com sementes. Será que nós paisagistas, estamos adaptados, sabemos fazer um manejo de um jardim, projetar um jardim a partir de semente? E os jardineiros sabem fazer o manejo dele depois a partir de semente? Então, essa ideia do uso das espécies nativas passa por tudo isso que a gente vê. Vocês têm alguma outra espécie que vocês utilizaram que deu muito certo, que não teve esse problema, cresceu bonita, se manteve bonita ou não? Ainda tá nesse estudo. Nós ainda estamos em fase de estudo, né? Mas a questão, assim, você tem que mudar a consciência das pessoas, porque as pessoas têm ideia daquele jardim montado, né? Do jardim francês, do jardim inglês, né? Daquela origem. E o jardim naturalista, ele, quanto mais próximo ele for da vegetação natural, mais bonito ele é. Que essa que é a ideia, né? Exato. E só que assim, tem gente que passa pela nossa campina e olha torto, né? E acha que é um Eu jardim imagino. feio, né? Assim como muita gente olha para o cerrado, para a vegetação do cerrado e fala, antigamente falava muito, né, que é torto, feio, cascudo, né? Por causa da Uhum. característica da vegetação, tem que mudar esse olhar. Então, isso que você falou é muito interessante, né? Mas as nossas espécies, elas ainda estão em fase de teste. Algumas espécies dão certo, outras não dão. Tem essa questão da água, também da rega, que algumas Uhum. espécies não aceitam rega. Mas é o que eu comentei com vocês, é uma campina experimental. Nós estamos fazendo Uhum. experimentos e ensaiando. E nós estamos com muito pouco tempo ainda de campina, né? Agora, no final do ano, que a gente vai fazer 2 anos. O grande problema dos jardins Uhum. de semeadura é essa questão do imediatismo, né? Que as pessoas querem que plante e que nasça no dia seguinte. Não é bem assim, né? Então, tem Exato. algumas espécies que você vai ver a mudinha com 1 mês, algumas com 2 meses, outra com 3 meses. Então, até você ter um jardim bonito, demora. Então, talvez o ideal é a gente produzir essas mudas de espécies nativas em viveiro, em estufa, e daí levar a muda para o jardim, porque daí Uhum. quem contratou o jardim, né, esse público vai ver, não, o jardim está pronto, né, do que ter que esperar. Uhum. E muitas vezes a semeadura ela pode dar certo, como pode não dar, porque as sementes podem estar viáveis ou não. Algumas sementes, elas têm uma taxa de germinação muito baixa, né? E às vezes Uhum. realmente não dá certo e a gente tem que ficar fazendo constantemente o manejo desse jardim. Mas não é um jardim assim projetado todo bonitinho. Ele tem que ter esse aspecto natural, Uhum. jardim Sim, naturalista, né? Lembrar o que a gente tem sim, na natureza. sim. E aí o pessoal busca, às vezes, né, jardim naturalista. Eu vou pegar referências para fazer um projeto de jardim naturalista. Aí aparece os jardins do Piet Aldolf, que são jardins lá da Europa, cheio de florzinha e tal. Mas assim, gente, vou reforçar de novo. Instagram e Pinterest é uma foto de um momento. E principalmente quando a gente fala do jardim naturalista, é isso que a professora Veridiana está falando. É o mais próximo da natureza. Então, aquilo ali, de acordo com a estação do ano, aquilo vai mudar. O próprio Jardim de Cerqueiro, que a professora comentou, tem lá na página do Instagram, o professor Pastor, ele mostra, né, a evolução do jardim ao longo do ano. Tem uma época que ele inteiro é cortado para ser colhido, para ser replantado de novo, ressemeado. Então, é uma lógica estética e funcional diferente de projeto e de manejo desse jardim. E a gente precisa começar a olhar para isso com mais carinho. Né? As pessoas precisam começar a olhar para essas plantas com mais carinho, com mais atenção. Continuando ainda nessa questão, né, das características morfológicas, a gente sabe que o cerrado ele é muito importante na questão da água, e isso tem muito a ver com as raízes dessas plantas. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa importância e o porquê que
conservar cerrado significa plantar água. Nós temos que pensar, né, que o cerrado, agora estou falando do bioma cerrado no Brasil, né? Ele abastece Uhum. 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Né? A primeira delas, Tocantins, Araguaia. A gente também tem do São Francisco e a bacia do Paraná. Então, ele está diretamente associado ao abastecimento dessas bacias. Mas, mais do que isso, se a gente pegar o mapa, né, do Brasil, onde nós temos a área do Cerrado, do bioma Cerrado, ela coincide em grande parte também, principalmente no Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, com a recarga do aquífero Guarani. Então, nós precisamos conservar o cerrado, preservar o que ainda temos, se nós quisermos ter essa recarga do Guarani. E além do aquífero Guarani, nós temos também ainda outros 2 aquíferos em outros estados, né? Que também ocorre a recarga nessas áreas, que é o aquífero Urucuia e Bambuí. Então, se nós não problemas futuros, né, de escassez de água subterrânea que vem dos aquíferos, a gente tem que pensar na conservação dos remanescentes de cerrados que ainda restam no nosso país. Que isso é muito importante. Por quê? Porque o solo do cerrado, ele é um solo arenoso, né? Então a água, ela infiltra no solo e ela vai recarregar esses aquíferos, né? Muita gente tem essa ideia, né? O solo do cerrado, ele é seco, mas é só a primeira camada, né? Tanto que você vê que as raízes das plantas, elas são profundas e muitas atingem o lençol freático. Uhum. A gente fala também que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. E a outra coisa importante também, que o paisagista tem que ter conhecimento, é sobre as árvores de cerrado, por exemplo, que ele vai introduzir no paisagismo. Porque ele não pode introduzir no paisagismo uma árvore que tem um sistema subterrâneo muito grande, de metros e metros. Às vezes aquela porção aérea que a gente vê da planta, na parte subterrânea, é 2, 3, 4 vezes maior. Né? Então, você não pode, por exemplo, querer plantar, às vezes, um angico, né, o cinzeiro, na frente da sua casa, que depois de algum tempo você pode ter problemas sérios, né, com a raiz da planta. Então, por isso que é importante a gente conhecer a morfologia de cada uma dessas espécies que a gente introduz nos jardins. E por isso que a gente optou também por ervas, né, subarbustos, arbustos, mas procurando sempre conhecer a morfologia dessa espécie. Sim. Veridiana, você conhece alguma bibliografia que tem essas informações? Claro que não vai ter, né, de todos, mas que tem pelo menos o grosso, assim, as mais conhecidas, igual você comentou do angico, né? Que informe essa relação morfológica de raiz das árvores para que a gente possa procurar, possa consultar, porque as nossas bíblias no paisagismo são os livros do Harry Lorenzi. E muitos deles têm uma informação mais assim rica para a área madeireira, para algumas questões mais de distribuição. Os nomes científicos estão todos errados, a maior parte, né? Não todos, não vou falar todos, porque senão vão me apedrejar. Mas a maior parte está errada, porque eu já fiz um levantamento, então os nomes foram atualizados, porque na época que ele escreveu eram aqueles nomes corretos, né? Mas passou o tempo. E a gente não tem essas informações, por exemplo, do sistema radicular das árvores nessa bibliografia. Você conhece alguma que a gente possa acessar? Uma referência única, não. Tem alguns artigos científicos pontuais, assim, sobre uma ou 2 espécies que foram estudados, mas eu desconheço, assim, uma obra, por exemplo, que seja para isso, né? Só complementando o que você falou, né? Quando a gente publica um artigo, um livro, a gente usa aquela nomenclatura, aquele nome científico vigente. Só que é uma loucura, né? Com os novos sistemas de classificação, esses nomes ficam realmente desatualizados, né? Por isso que é importante a gente usar esses nomes científicos no site da Flora e Funga do Brasil, para a gente ver qual que é o nome mais atual.
E uma outra preocupação que eu tenho também é que as pessoas usam muito nome popular, né? E eu sempre pergunto, mas qual que é o nome, né? Porque o que acontece? Com nome popular, eu posso ter diferentes espécies que vão ter o mesmo nome. E o nome científico, ele é um nome único. Então, é interessante, assim, quando você tem um trabalho de paisagismo, você ter o nome popular, mas você sempre ter o nome científico, porque esse é o nome único, esse que vale, né? Assim como uma planta pode ter mais de um nome popular. Então, isso é muito comum, dependendo da região. E isso eu acho que é muito importante, porque às vezes a pessoa fala o nome, acha, é uma espécie nativa, mas é nativa da onde? É nativa mesmo? E está usando o nome popular. O ideal é você usar o nome científico, né? Que é um nome único. Cada espécie tem apenas um nome científico. Os outros são sinonímias, nomes antigos que foram utilizados, mas não é o nome atual, o nome válido. Uhum. E para quem tiver alguma dúvida desses sites do Reflora, tem outros sites para plantas ornamentais, principalmente, que não são nativas. Tem o WFO hoje, que dá para a gente usar. Tem post lá no feed aqui da escola que trata desses sites e ensina como que pode acessar. Então dá uma procurada lá no feed que vocês podem achar. Veridiana, falei que o tempo passava rápido. Passou mesmo. A gente tem 4 minutos. Eu coloquei aqui no meio as dúvidas que o pessoal me mandou na caixinha que eu fiz, eu já coloquei, a gente conseguiu falar. Eu te agradeço muito novamente por você ter aceitado, por você estar aqui participando, passando muita informação. E eu deixo agora você finalizando. Pode falar o que você quiser sobre o Cerrado, mais alguma complementação, para a gente poder finalizar a nossa live. O que eu gostaria de finalizar dizendo que acho que o principal que nós precisamos ter é desenvolver uma consciência ecológica, uma conscientização ecológica, da importância da gente conservar aquilo que a gente ainda tem. Por quê? Porque nós temos ainda muitas lacunas de conhecimento. Mesmo você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, que eu trabalho mais com o Cerrado de São Paulo, por isso que eu centralizei mais a nossa live em São Paulo, nós temos muitas lacunas de coleta, muitas áreas que ainda não foram coletadas, que nós desconhecemos essa espécie. E essas áreas muitas vezes são suprimidas, né? Elas acabam sendo as espécies eliminadas da comunidade. E nós não conhecemos essa espécie. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de diversidade de espécie. Eu estou falando de diversidade genética. Eu estou falando de diversidade química, né? Porque no Cerrado nós temos fonte de matéria-prima, fonte de medicamento, de biotecnologia, de alimento, e a gente está acabando com toda essa diversidade sem a gente conhecer. Então a gente precisa mudar essa visão que a gente tem de uso, de ocupação do solo, de achar que a gente tem que suprimir toda a vegetação. Está na hora da gente pensar em realmente ter uma ocupação sustentável, em preservar, restaurar o cerrado não é fácil. Tem bastante gente estudando, mas nós temos muitos desafios. A regeneração natural por si só não é suficiente. Existem os métodos de plantio, os métodos de nucleação. Então, assim, é muito melhor a gente preservar o que tem do que a gente desmatar e querer compensar tentando recuperar uma área. Sendo que muitas vezes talvez a gente não consiga recuperar toda essa biodiversidade que nós estamos perdendo. Então, eu deixo aqui o nosso recado que está na hora da gente acordar e pensar nessa conscientização, nessa mudança de mentalidade. Antigamente a gente falava em mudanças climáticas como algo do futuro. Será que vai acontecer ou não? Hoje nós estamos vivenciando isso, né? Esses incêndios florestais, essa catástrofe, a gente nunca imaginou viver isso no estado de São Paulo, como nós estamos vivendo esse ano. Então nós precisamos mudar esse olhar. Nós precisamos pensar em investir em educação ambiental, em mudar essa cultura de transgressão à legislação ambiental que nós temos no nosso país
e pensar, investir nisso daí, em conscientização ecológica, em conscientização ambiental, em preservar aquilo que é um patrimônio natural que ainda nos resta. Exatamente. Muito obrigado, Veridiana. Pessoal que ficou até aqui, já vai encerrar o Instagram, vai cortar em menos de um minuto. Muito obrigado, até a próxima. E a Veridiana vai voltar para falar de trepadeiras. Ela Com vai voltar para certeza, falar de trepadeiras. Essa eu vou cobrar. com certeza. Muito obrigada pelo convite e pela participação de todos. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.